tarde. Nós estamos aqui no laboratório de comandos elétricos do CETEP-RM, onde vamos instalar um circuito em paralelo no painel para iniciante, aqueles alunos que estão começando na área de mecatrônica, eletroeletrônica, eletrotécnica, enfim, é de extrema importância conhecer esse circuito simples, né, no painel. Isso nós vamos começar para a gente criar, ou seja, montar um circuito, qualquer circuito, seja ele paralelo, circuito de dispositivos elétricos, eletrônicos, sensor de presença, relé, fotoelétrico, evidentemente, e outros, que temos que elaborar primeiro um procedimento, né? Depois desse procedimento, nós vamos elaborar o diagrama multifilar. Diagrama multifilar, né, fala onde demonstra todos os dispositivos, né, e suas disposições no circuito. Elaboramos também um diagrama funcional para facilitar o aprendizado para o aluno, né, que é esse diagrama onde mostra a maneira prática de uma instalação, né, de um circuito em paralelo. Com base nisso aí, nesse roteiro, nós fazemos o quê? Segregamos, selecionamos e especificamos os dispositivos, os condutores, né, conforme a norma NBR 5410 de 2004. Nós temos aqui os condutores vermelho, temos o condutor preto e o condutor cinza, né, ou seja, fase 1, fase 2 e retorno. Nós vamos trabalhar com 220 volts, que é a tensão da carga, né? Então, o primeiro passo, nós selecionamos os dispositivos, aí passamos para verificar a continuidade de todos esses dispositivos. O que é continuidade, pessoal? Continuidade é você verificar se o dispositivo está passando corrente, se o dispositivo está ok, está em perfeitas condições, não está aberto, ou seja, o circuito está fechado. É isso que chama-se continuidade, né? Então, o primeiro passo é a gente colocar o multímetro no símbolo de continuidade, curto-circuitar a ponteira, né? Vai apresentar um bip, certo? Ou um valor diferente de 1. Caso não apresente um bip, apresenta um valor diferente de 1. Tá? Testamos o multímetro, nós vamos agora medir a continuidade. Por exemplo, nós temos aqui um disjuntor tripolar, né? Esse disjuntor tripolar tipo C6, SDC6, 6 amperes, cargas capacitiva, né, indutiva. Então nós ligamos o disjuntor e verificamos. Vai apresentar um bip no multímetro ou um número diferente de 1. Polo 1 está ok, polo 2 está ok, polo 3 está ok. Então esse dispositivo me garante que esse teste me garante que o dispositivo está perfeito, certo? Está tendo continuidade. Se eu instalar, vai dar tudo ok, o circuito vai funcionar. Passamos para a chave, fazemos a mesma coisa, testamos a continuidade nas lâmpadas, principalmente essa lâmpada, não dá para ver se o filamento está queimado. Então, testamos a continuidade, lembrando que pode inverter a ponteira, até porque nossa tensão é alternada, não tem problema nenhum, né? Então, nós testamos a continuidade, vai apresentar um valor resistência ohmica, tá? Na lâmpada, não apresentou um bip, mas apresentou uma resistência ohmica. Então essa lâmpada está perfeita. Testamos a segunda lâmpada, né? Vai apresentar também um valor ohmico, certo? Essa lâmpada também está ok, certo? Apresentou um valor de resistência ohmica. Enfim, e testamos aí. Isso me garante que o circuito, os dispositivos está perfeito, né? Não está aberto. Então eu vou iniciar a montagem no painel deste circuito, né? Primeiro passo, nós temos aqui, iniciamos
com a fonte de tensão, certo? RST e neutro e terra, ou seja, rede sistema trifásico, temos o neutro e o sistema de aterramento. Colocamos o primeiro dispositivo, que é o disjuntor tripolar, que evidentemente que vamos trabalhar só com um polo, ou seja, uma fase que vai entrar nesse disjuntor. Nós vamos trabalhar com duas fases, fase 1 e fase 2, porque o circuito é 220 volts. Se fosse 110, 107 volts, trabalharia com uma fase e um neutro. Tá? Então, coloquei o dispositivo no painel, é um dispositivo de face encaixe, né? Ó, nós colocamos no painel o primeiro dispositivo. Esse dispositivo, essa chave de duas posições, de uma posição já está testada, já foi testada, para adiantar mais do nosso lado. Então, foi testada. Tá? Coloco a chave, ou poderia ser um interruptor. Tá? Colocamos no painel a carga, ou seja, lâmpada, né? A lâmpada, a carga poderia ser um ventilador, um pequeno motor, enfim, tudo são cargas. Então, essa carga também já está testada, já me garante que o circuito, todos os três dispositivos estão em perfeita condições de funcionamento. E vamos agora fazer as ligações, tá? Primeiro passo, eu vou checar se tem tensão nessa fonte aqui. Liguei o DDR, dispositivo de proteção contra choque, né? E liguei o DDR e vou checar agora, com auxílio de multímetro, nós vamos checar a tensão, confirmar essa tensão. Coloco o multímetro em tensão alternada, coloquei na escala máxima 750, porque evidentemente que vamos trabalhar com 220 volts. Se eu coloco em 200, vai queimar o aparelho. 750, e vou testar aqui, ó, as duas fases RS, é a que eu vou trabalhar, né? Então, fase R tem que dar 220 mais ou menos aí, aproximadamente, aí 206 volts, né? 206, certo? 206, 207, isso me garante que a tensão está ok, está chegando até aí, né? A tensão está dentro dos padrões especificados. Então, desligo os dispositivos de segurança e vou iniciar, né? Disjuntor desligado, como a norma determina, que tem que ser, nós temos que trabalhar com o dispositivo, fazer a instalação inicial com o dispositivo desligado, e começaremos agora a fazer a nossa instalação. É muito simples. Nós temos aqui, ó, vou começar com a fase com o condutor de cor vermelho, né? Condutor vermelho, certo? Eu vou começar trabalhando com a fase R, certo? Sai da fase R, entra lá no disjuntor, no polo do disjuntor, certo? Sai do disjuntor, vai direto para a chave ou interruptor, certo? Interruptor, certo? A NBR 5410 de 2004 determina o seguinte: quando vai se fazer um circuito em paralelo ou instalar qualquer dispositivo, você leva, se for 220 volts, você trabalha com duas fases, né? Fase 1 e fase 2. Então você leva uma fase para o disjuntor ou a chave ou interruptor, e depois você vem com a fase 2, você vem com a fase 2 e leva diretamente para a carga. Nós temos fase 2, você leva a fase 1, levou a fase 1 para a entrada do disjuntor, a fase 2 vai direto para a carga, né? Deixa eu furar o maior aqui. Fase 2. Fase 2. Vai direto. Ainda está.
fase 1 no disjuntor, voltando a fase 2, vai direto para a carga. Isso é um exemplo. Isso a NBR determina. Fase 1 no disjuntor. Tá? Fase 2 na carga ou na lâmpada. Certo? E depois você volta a continuar. Continua com a fase 1, sai do interruptor, vai para a chave. Né? Saída do disjuntor, vai para o interruptor ou chave. Certo? Depois nós vemos aqui, ó, do interruptor, vamos trabalhar com o retorno da chave, encaixaremos, ó, retorno da chave, que vai para, ó, retorno da chave, que vai para a carga. Eu quero deixar claro para vocês, pessoal, que isso é um circuito simples. A fase 1 está ligada à parte da solda da lâmpada, certo? Fase 1. A fase 2 vai anexar a rosca da lâmpada, vai tocar nessa rosca da lâmpada. É fase 2. Se fosse fase 127, 110 volts, a fase 1 seria na solda, como sempre. E o neutro na rosca da lâmpada. Alguns alunos questionam, mas se alguém, fulano, beltrano, chega a informar que tanto faz. Ora, vai funcionar? Vai. Mas se você, por medida de segurança, uma lâmpada dessa queima, e você vai tocar essa lâmpada, tocar nessa rosca, se você inverter a fase, vai para a rosca, e o neutro para a solda, você vai tomar um choque, evidentemente, você vai tocar na fase, certo? Então a norma determina isso. Fase no ponto de solda, ou seja, na parte central do receptáculo, do bocal, deste ponto aqui. Você folga esse parafuso, né, e coloca o condutor, fase. E a fase neutro ou a fase 2, você coloca nessa rosca, ou seja, tem outro parafuso aqui que vai interligar a rosca. É isso que determina a norma NBR 5410. Então, nós temos aqui um circuito simples, certo? Como funciona? Assim que eu ligar esta fonte de tensão, a corrente vai passar pelo disjuntor, descer. Quando eu fechar aqui, ela passa, desce, vai direto para o interruptor ou chave, sai da chave, vai direto para a carga. Acendeu a carga, gerou potência, luminosidade, cumpriu sua missão, retorna e volta para a fase S e vai embora. Então, esse é um circuito simples, circuito paralelo simples, obedecendo a norma NBR 5410 de 2004. Daí começa a ficar mais complexo, né? Então, nós vamos fazer agora, vamos ligar o circuito e verificar se deu tudo ok. Embora simples, mas geralmente acontece. Liguei o disjuntor geral, liguei o DR também, dispositivo de proteção contra choque, a pessoa liguei o disjuntor, liguei o interruptor ou chave e a lâmpada acendeu. Isso é um circuito simples, circuito em paralelo, né? Esse circuito pode ser feito também em um pequeno pedaço, né, de madeira retangular, conforme eu expliquei. Nós temos aqui a fase, pode ser feito em casa, pode ser feito, circuito pode ser feito em sua casa mesmo, simples, treinar ou preparar uma aula. Nós temos aqui a fase, né, que vai direto para o disjuntor, né, vermelho, fase 1. Então, conforme eu já tinha comunicado, a NBR determina fase diretamente no seccionador do disjuntor, no interruptor. O neutro leva direto para a carga, ou seja, para a carga. No caso de um circuito com lâmpada, fase no disjuntor ou interruptor e o neutro para a rosca da lâmpada,
certo? Depois do disjuntor, sai direto para o interruptor. Saindo do interruptor, já vai como retorno cor preto para a solda da lâmpada. Observe que o neutro foi para a rosca e o preto, que é o retorno, foi diretamente para o receptáculo lugar da rosca. A fase está na parte central, que é na direção deste pino de solda, e o neutro está na rosca, amarrado na rosca do receptáculo, do bocal, né? Isso é normalizado, né? Então, é um circuito semelhante ao que eu fiz aqui no painel, né? Aí, se eu quero agora acender a segunda lâmpada, eu faço um jump, eu jampeio. Eu vou puxar, ó, eu vou puxar aqui uma fase, jampear essas duas lâmpadas aqui, e jampeio o outro lado. E aí vai vir, né, vou acender esta lâmpada também. Como, por exemplo, eu posso fazer isso por medida de segurança, que principalmente os alunos aprendizes têm que trabalhar NR10, obedecendo isso. Desliga o circuito e vamos jampear para acender a segunda lâmpada. Como é que fazemos? Nós temos, ó, encaixei, já está ligado. Ó, jampeei. Acendi a primeira, eu vou acender a segunda. Jampeei uma das fases e vou jampear seguindo, né? Jampear das fases e vou jampear a outra fase, que é uma fase, né? Vamos trabalhar com ela. Jampeei as duas fases, vai acender essas duas lâmpadas, né? E ok, vamos ver agora. Está aí um circuito em paralelo. O circuito em paralelo, pessoal, quando a gente parte para o cálculo, o circuito em paralelo, a tensão é a mesma, a tensão da fonte. Se eu meço aqui vai dar 220, aqui vai dar 220, fase vai dar 220, vai dar 220, na cara vai dar 220, se eu pegar aqui as duas fases, fase LS 220, enfim. O circuito em paralelo, a tensão é a mesma ao longo do circuito, a mesma tensão da fonte e a tensão nas cargas. Varia somente a corrente elétrica, dependendo da resistência da carga. E o circuito em série, que nós veremos futuramente, é o contrário, né? A corrente é a mesma, varia a tensão, depender das cargas, tá? E isso obedece à norma também NBR 5410, tá? E futuramente, aí, como é um circuito simples, nós vamos acrescentar fusível, nós vamos acrescentar outros dispositivos até o aluno se familiarizar com o circuito simples. Depois passaremos para um circuito mais complexo, tá? Então, podemos colocar um amperímetro, um voltímetro, mas inicialmente, para quem está iniciando, este é o caminho, né? Esse painel são dezenas e dezenas, tanto de um lado como do outro, são dezenas de dispositivos elétricos, eletrônicos, que vão ser montados, que estão montando os alunos mais avançados nos últimos módulos, já estão fazendo isso, até chegar à partida consecutiva de motores, partida estrela triângulo, de 6 pontas, 9 pontas, enfim, 12, e assim sucessivamente, tá? Então é isso aí. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo, a nossa programação de aula neste laboratório. Obrigado a todos e aguarde a nossa apresentação aí nas redes sociais. Obrigado. Obrigado, cara.